nós estamos vivendo épocas. Eu assisto muito jornal, gosto. Às vezes elas não gostam, é 3 contra 1 lá em casa, mas eu gosto. E eu vejo essa palavra de tantos anos atrás se cumprindo. O mundo jaz no maligno. De uns anos para cá, quantas vezes você não viu na mídia pessoas colocando um veneno num alimento para matar outra? E às vezes, você já viu isso? Quem já viu, levanta a mão. Eu não sei você, mas eu vejo essas coisas, eu falo, não, isso não pode ser humano. O ser humano traçar um caminho de maldade a esse ponto, gente. Consegue ver a geração de José? Eu estou no meio de uma categoria que eu acho assim um absurdo. Às vezes eu já comentei, às vezes com o pastor ou com outras pessoas. Como que a pessoa tem habilidade de caluniar você para outro, e depois da hora que você chega, ele finge demência. Nossa, eu gosto tanto de você, olha isso. E aí você, pastor Valnei, mas isso é normal? Não é normal, porque Jesus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo, seja ele até os nossos inimigos. Nós estamos vendo essa tragédia que está acontecendo, já vai para quase 4 anos, entre a Ucrânia e a Rússia. Dá uma olhada no que está acontecendo, com uma intensidade como nunca visto na faixa de Gaza. Uma médica brasileira falou essa semana passada no Fantástico. E ela disse que na história da humanidade ela nunca viu esse tipo de atrocidade. Busque essas informações e você vai ver que realmente a geração dos irmãos de José estão tomando conta da sociedade mundial. Pessoas egoístas, pessoas que têm ciúmes do sucesso do outro. Pessoas que manipulam o mal para outrem. E eu imagino o Senhor Todo-Poderoso olhando do céu. Eu não sei qual vai ser a hora, mas eu sei que vai acontecer. Em que Ele virá buscar a sua noiva imaculada. Ele virá buscar o seu povo, que precisa se distanciar plenamente da geração dos irmãos de José. Irmãos corruptos, irmãos maus. Mas sempre for assim, pastor Valnei? Não. Segundo o que a Bíblia diz, hora que José começa a ter os sonhos, começa a buscar no pai Jacó ali entendimento. E tem uma versão da Bíblia diz que José era aquele filho que vivia no aconchego do pai, e isso causava muito ciúme nos demais. Mas o pai estava ali para todos. Eu queria compartilhar o significado dos nomes. Vamos começar pelo José. José significa Deus acrescenta, Deus multiplica. Rúben é um dos mentores ali dos irmãos. Todos participaram, mas em algumas versões, Rúben sempre se posicionando. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ele não é melhor que nós. Ele não é melhor que nós precisamos. E às vezes eu lendo assim, eu falei, como será que é esse camarada Rúben? Porque a Bíblia traz ele um cara falante, fofoqueiro, manipulador. Então Rúben significa, veja um filho. Simeão, ouviu. Levi,
apegado. Judá, louvor. Dan, julgador. Naftali, minha luta. Gade, boa sorte. Azer, feliz. Isacar, salário. Zebulon, moradia. Benjamim, filho da direita. Esses são os irmãos de José. Esses são os significados. Depois você procura, é interessante porque dá para a gente imaginar muitas coisas aqui. Por que será que Judá é louvor, hein? Por que será que Judá é louvor, hein? Deus não erra em nada que Ele faz e em nada que Ele permita acontecer. Ele não erra. Então quando eu vejo os irmãos de José na nossa sociedade, na minha família, na igreja do Senhor Jesus, muito me entristece e às vezes me traz até medo. Porque os sentimentos que pairam no coração dos irmãos de José estão atrelados a coisas ruins. Eu lido com pessoas desde que eu me lembro que Deus me deu a oportunidade. Eu era da Igreja Batista. E a minha líder, chamada Ângela, hoje com o Senhor Jesus, ela disse: Valnei, Deus te chamou para liderar. Eu tinha 12 anos. Você vai ser líder dos adolescentes. Mas como? É uma pessoa que me ensinou muito na vida. Então Deus me escolheu para isso. E eu sei o que é lidar com o ser humano. Se fosse para escolher, a gente preferiria ser um veterinário. Quem lida com cachorro ali? Não é gostoso? Um dia eu levei minha cadela lá para ele cortar. Ele nunca tinha visto a cadela. Ele foi e deu um beijo nela. Assim eu olhei assim. E ele tratava os cachorros assim com tanto carinho e amor, não é? Eu achei isso tão bonito, eu falei, gosta. E às vezes pode ser que até já levou algumas mordidas, algumas coisas, mas depois o rabinho vem no meio das pernas, né? Vem apaziguando, é amigo, sou seu amigo. Agora o ser humano não. Em muitas situações nós vemos isso na própria palavra. Se ele não estiver debaixo da graça de Deus, ele pode, como diz o dito popular aí fora na sociedade, ele te apunhala pelas costas. Já sentiu isso? Como é ruim essa sensação de ser apunhalado pelas costas. A Bíblia vai dizer que o plano dos irmãos de José teve um êxito muito grande. Teve sucesso. E graças a Deus que teve sucesso. Porque o Senhor que estava comandando, quando eles pensavam que eles que estavam no comando, Deus estava no comando de todas as coisas. Como assim, pastor Valnei? Deus estava no comando de todas as coisas. Alguém chegou como escravo. E passado alguns anos, era o homem abaixo de Faraó no Egito. Mas mesmo depois de ser vendido, de estar dentro dali do Egito, houve muitas situações, e eu não quero falar, porque isso vai remeter a José. E a palavra dessa noite é remetida aos irmãos que o levaram lá. Os irmãos que estavam cheios de ciúmes. Os irmãos que estavam cheios de desejos maus. Os irmãos que estavam entre eles caluniando José. E como eu dizia alguns minutos atrás, Deus me deu essa oportunidade de lidar com o ser humano. E nas histórias, e tantas histórias que eu já ouvi, eu sei que vou ouvir pela jornada da vida. Nós precisamos construir uma imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu disse para alguns casais que eu já atendi,
eu dizia assim: olha, seja você o melhor marido, seja você a melhor esposa. Esse tem que ser o nosso objetivo, porque Deus, Ele deseja isso de nós como seres humanos. Os melhores filhos, os melhores pais. As pessoas da sociedade vão olhar para mim e para você e vão dizer: quem é esse? Quem é esse que no trabalho as pessoas agem de uma maneira e eu vejo que ele age de outra? Quem é esse que quando no círculo de amizade ou na rodinha está todo mundo falando mal, e ele até muitas vezes está na rodinha, mas ele não se posiciona, ele não entra na roda dos escarnecedores, e quando ele se posiciona, é para dar uma opinião, que vai ser uma opinião a favor daqueles que estão debaixo da vontade de Deus. Nós precisamos ter essa visão, amém ou não? Amém? E às vezes eu falo para Adriele e para Laisla, eu falo assim: olha, eu não quero que vocês participem de rodinhas que estejam falando de mal das pessoas, seja na escola, seja na igreja, onde for. Não fale mal da pessoa. Se você quer falar mal de alguém, você fala para ela. Jesus, quando ressuscitou, e ele sabia que Pedro havia falado, havia traído, havia o negado, para quem Jesus foi tomar satisfação? A Bíblia diz que ele foi em Pedro. Ele não foi no João. Ele não foi na multidão. Ele foi para Pedro. Vem aqui, cara, agora é eu e você, vamos conversar. E nunca para desmoralizar ninguém. Sempre está para ser base, para ajudar, para levantar. A geração dos irmãos de José, elas podem atuar dali para fora. E nunca para dentro do nosso lar, do portão para fora da nossa casa e daqui para fora. Porque nós somos parte da geração de Cristo. Em que ama seu próximo como? A você mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E se for preciso, muitas vezes, como diz a palavra, isso vem para mim, vira a outra face. Não, eu não viro, eu não dou nenhum lado, pastor Valnei. Comigo é assim. Você precisa conhecer o Jesus da cruz, que foi inocente, sendo chicoteado, ferido, palavras de ofensa. O profeta Isaías diz que ele foi mudo como ovelha ao matadouro. Isso toca tanto a minha alma. E ele tem motivo para virar para mim e para você nessa noite e dizer: vocês são pecadores, porém não faz. Ele corrige, ele perdoa. Agora nós muitas vezes nos posicionamos de maneira errada. Eu estou no meio de uma categoria também, eu sei que está ao vivo, mas eu vou dar minha opinião, que é extremamente política, petista, radical extrema, com comentários assim. Eu falo: Jesus, essa geração está corrompida. Pastor Valnei, realmente é? Se é, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer o que pelos nossos governantes? Falar mal? Alguém disse aqui. Orar. Orar pelos nossos governantes. Como que vai mudar, pastor Valnei? Através da sua e da minha oração. E se não mudar, o Senhor está acima de qualquer governante nessa terra. E a igreja, eu e você, não vamos perecer. Pode a moeda estar lá em cima, nós vamos viver pela fé. Nós vamos viver pela fé. Não vai faltar. Porque nós estamos no time que não perde.
Nós estamos num time que não perde. É bem verdade que às vezes eu e você na jornada, às vezes parece que o nosso time perdeu e nós esmorecemos. Mas a palavra diz que há oportunidade para nós. Há oportunidade para mim e para você. Mesmo quando nós nos sentimos fragilizados. E eu quero em nome de Jesus declarar sobre a sua vida, geração dos irmãos de José, jamais, amém? Essa semana, eu não sou muito de rede social, mas no ano passado eu atendi um casal aqui 2 ou 3 vezes. A pedido do meu amigo, do meu irmão Rafa, que também virou estrela, está na glória. O Iá não está aqui hoje, né? E o Rafa disse assim para mim: Valnei, você pode atender esse casal? É amigo meu, mas ele é pai de santo. Lembra que eu falei, pastor? Posso atender? São pai de santo, pode atender? Posso. Eu atendi ele umas 2 ou 3 vezes. O Rafa convidou ele para vir no encontro de casais aqui, ele veio, nós estávamos aqui juntos. Por isso que eu falo que Deus usa quem Ele quer, conforme Ele quer. E eu estou lá, e eu vejo a propaganda de uma pessoa. Eu falei, não pode ser ele. Eu não vou prolongar essas palavras, porque estou fazendo a ponte, pastor Jacob, para ele vir aqui trazer o testemunho dele. Hoje esse homem que era pai de santo, atendia muita gente, tinha suas entidades, era muito procurado para fazer as coisas. Ele encontrou Jesus que faz milagre. Ele está pregando, gente. E eu falei, olha, Gabriel, você pode ir lá? Posso, Valnei? Eu falei, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu uma oportunidade de falar com esse casal. E hoje vendo ele transformado em Cristo. E eu não vou dizer algumas coisas porque ele vai dizer aqui. Que como nós somos observados. E quando Deus está no negócio, é o que eu falo, nós só precisamos fazer a vontade dEle. A obra quem faz é Ele. É sobre isso o Evangelho. Sabia que é sobre isso? É sobre mudar a vida das pessoas. Eu e você, nós não podemos ser pessoas que estão sobre essa condição dos irmãos de José, porque pessoas como os irmãos de José, sem encontrar Jesus, só prejudicam, só faz mal para as pessoas. Nós precisamos estar no time do carpinteiro chamado Jesus, que por onde ele passava, as atitudes dele, que as pessoas ficavam abismadas, mas quem é esse? Que diz que até perdoar pecado ele perdoa. Quem é este homem? É sobre isso que nós devemos, como igreja, estarmos vivendo nessa era. Essa sociedade aqui, e quando eu digo sociedade, é geral, precisa de nós. Sabia disso? Você sabia que tem muitas pessoas esperando eu e você? Como disse o pastor Marcelo aqui, tem hora que é isso mesmo. É disposição ao Senhor completa. Morre-se pessoas a cada instante nesse mundo, e na maioria delas sem conhecer Jesus. E a missão de levar essas pessoas ao conhecimento não é da geração dos irmãos de José, é da geração daqueles que caminham com Jesus. A Bíblia nos chama para uma condição de vida, e é isso que eu quero falar agora. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16.
Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. É sobre isso o Evangelho. É muito mais que vir à igreja. A condição do chamado de Jesus para mim em sua vida é sobre isso. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pode seguir. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Segue. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 16 e último. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. É sobre isso o Evangelho. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos perder isso. Não dá para perder. Escuta bem isso, todos vocês aqui, você que me acompanha pelo veículo aí. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quem declarou isso sobre as nossas vidas, tem propriedade no que fala, tem autoridade no que fala, tem poder no que fala. Nós não podemos perder essa referência. Casais, famílias que estão aqui nessa noite. Quando vocês viverem circunstâncias difíceis no relacionamento, na família, não tragam os sentimentos dos irmãos de José. Lembre-se disso, não tragam. Porque é fácil trazer. A ira vem. A raiva assume o cenário. Palavras de ofensas. Não tragam os sentimentos dos irmãos de José. Hora que você viver uma situação contrária no seu relacionamento, no trabalho, no trânsito, sei lá onde, lembre-se disso. Você é sal da terra e luz do mundo. Nós temos isso como referência, palavras de Jesus. E não dá para olhar para isso em plenos 2025 e acharmos que o Evangelho mudou, está condicionado a vir à igreja, a fazer parte de grupos. Não, isso faz parte também da organização. Mas mais que isso, escuta em nome de Jesus. É sermos pessoas que levem luz para uma sociedade que está em trevas. É ser pessoas que levem para essa sociedade que está desacreditada, que existe um Jesus que muda a história de pessoas. O Léo falando aqui semana passada, durante a pregação, eu me lembrei de vários momentos, e principalmente, Léo, na segunda-feira, quando eu recebi aqui sua irmã no grupo de apoio. É sobre isso. Transformação de vida. Jesus nos chama para levarmos a sociedade aonde Ele nos enviar. Uma palavra de transformação. Palavras de mudança, palavras de amor. Palavras que vão encorajar as pessoas a viver um estilo de vida diferente.
Temos que nos posicionar para vivermos realmente o que Deus tem proposto para nós, como uma igreja viva, agente de transformação de vida. O Senhor tem colocado eu e você numa posição, ou você faz, ou você não faz. Eu tenho certeza que eu e você vamos nos deparar essa semana com pessoas, com situações. Lembre-se, você não deve agir com sentimentos e emoções dos irmãos de José. Pelo contrário, nós temos que nos posicionar como José se posicionou diante deles. Que não foi simplesmente uma ação de José. O coração de José é tão bonzinho, perdoa, não. É a graça. Como já disse aqui nessa noite, a graça não começou só lá na cruz, não, depois da cruz. A graça se manifestava no Velho Testamento. Era a graça. A graça para aprender a perdoar. Vai ver o texto lá. A Bíblia diz que José, por algum momento, ele pede para ficar sozinho. E ele começa a ter a sua crise interior. O que eu vou fazer com esses homens que me envergonharam, que me deixaram longe do meu pai, que me venderam como escravo? Tem uma versão que fala que José, e eu já falei disso aqui, porque expressa um sentimento de emoção, de liberação de alma. A Bíblia diz que ele chora, mas ele urra. E eu vejo isso como um tratamento de Deus, ele precisava disso. E diz que o choro de José foi ouvido no palácio. É o momento que ele estava com Deus, falando: Deus, eu preciso do Senhor para eu olhar para esses irmãos que são aqueles que me traíram, que me venderam, que me humilharam, que fizeram de mim um escravo, sem ter ódio no meu coração. Porque agora José podia se vingar, irmãos. Ele podia se vingar, ele tinha isso, ele tinha essa moral, ele tinha esse poder. Mas a graça se manifesta no coração de José. E quando ele se revela aos irmãos, falando quem ele era, dizendo para eles, é lindo. O texto vai dizer que José vira para eles e diz assim: olha, vocês não precisam se entristecer. Vocês são esses que me venderam como escravo, que me deixaram longe do meu pai, que fizeram eu passar por uma trajetória de muitos anos. Mas não precisa se entristecer, não. Porque vocês nem sabem, mas Deus, o poderoso Deus, permitiu tudo isso para que eu estivesse aqui hoje. Então não entristeça o coração de vocês, não. Quem está aqui no comando é Deus. E eu imagino que depois houve uma festa ali, né? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas eu percebo José perdoando, liberando o perdão. E a gente sabe que a história de Israel dentro do Egito começa ali. Alguém aqui tem toda a facilidade para perdoar? Não precisa se manifestar não, só escuta. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, perdoar. Seja o perdão por uma situação simples ou a mais complexa que seja. Mas em Cristo nós temos que aprender a perdoar. Perdoar os políticos que talvez são injustos muitas vezes. Perdoar pessoas, perdoar o cônjuge, perdoar patrão, perdoar as pessoas no trânsito, perdoar pastor, perdoar líder, perdoar esposo, perdoar filho. Aprenda a perdoar. Já foi dito aqui, perdoar é um atributo de quem perdoa. Quem libera perdão é mais abençoado. Aprenda a perdoar. Tem gente que não consegue. Não, para mim perdoar, isso é
Está fora de cogitação. Eu já ouvi isso de boca de crente. Está fora de cogitação perdoar. Eu fico pensando, precisa conhecer Jesus. O Jesus que olhou para aquele que estava do lado dele. Que não passou pelas águas porque não deu tempo. Que não frequentou culto, talvez, porque não deu tempo. Que não teve acesso à palavra, porque talvez não deu tempo. Ele foi condenado à cruz como maldito. Mas Jesus, conhecendo o interior dele, num diálogo ali, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Como isso? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus liberando perdão na cruz. Jesus salvando na cruz. Quem é eu e você? Na fila do pão. Quem somos nós? Se coloque em pé. E eu quero, em nome de Jesus, a palavra já está sendo encerrada, que você grave uma coisa dessa mensagem, que você não pode estar condicionado, e nem eu, nós não podemos estar condicionados a vivermos debaixo dessa geração do sentimento dos irmãos de José. Esse é o tema. E outra coisa que você guarde nessa mensagem: você é sal da terra e luz do mundo. Aonde você for, pode ir lá para o fim da Ásia, pode sumir aqui na América do Sul, vai se embrenhar lá na Europa, vai lá para os fins dos Amazonas, você vai continuar sendo sal da terra e luz do mundo. Porque as coisas não mudam. Jesus não muda. O que Deus faz, Ele faz por completo. Tem uma canção que nós cantamos muitas vezes, não é para cantar, só vou dizer aqui para eles, tá? Que nós precisamos ter um coração igual dele, disposto a obedecer. A geração dos irmãos de José acharam que estavam ganhando, mas na verdade eles perderam muito e só fizeram o irmão vivenciar todos os sonhos. Nunca deixe de viver aquilo que Deus tem para você. Nunca deixe de viver o que Deus quer que você viva. Viva a vontade de Deus intensamente. Intensamente viva a vontade de Deus. Gênesis capítulo 37, não precisa pôr, Diogo, por favor, só vou dizer aqui. Gênesis 37, 18. É o momento em que os irmãos veem José e eles começam, a Bíblia fala sobre isso, eles começam a tramar o plano. Mas não foi um plano de mal. Lógico que para José foi muito difícil. Mas lá na frente, depois de quase 16 a 17 anos, José vai ver e entender que Deus estava no comando e no controle de toda a situação. Traga no seu coração nessa noite, você que ouve essa mensagem, que você deve ser sal da terra e luz do mundo. Pastor, mas eu vivo algumas situações que não dá. A hora que eu vejo, eu já estou dominado pelo sentimento, pelas emoções ruins. Proteja o seu coração com a palavra de Deus. Proteja a sua alma, proteja o seu lar com palavras boas. Proteja o seu relacionamento com palavras boas. Proteja o seu ministério com palavras boas. Proteja a sua alma com palavras boas. Deus, nós queremos nessa noite, porque é a tua palavra. E a tua palavra diz que o mundo, ele jaz no maligno. Mas a tua palavra também diz que a igreja, ela é peregrina aqui na terra.
ela não tem morada fixa aqui. Nós estamos apenas de passagem. E o nosso governo aqui, Deus, é governado, é estipulado pelo Senhor. Ainda que estamos nessa terra, o maligno não tem poder, não governa sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, não, porque nós somos peregrinos. E nós queremos cumprir a tua vontade, nós queremos cumprir o teu ide, nós queremos cumprir o chamado, nós queremos obedecer, nós queremos reconhecer o Senhor como Senhor nas nossas vidas. Manifesta o teu Espírito Santo, revelando o poder que há em nós, para sermos pessoas que vão mudar a história de vidas, pessoas que vão mudar a história de pessoas, pessoas que vão reverter o divórcio, pessoas que vão salvar vidas, pessoas que vão, ó Deus, mudar histórias. Nós só somos essas pessoas, nós só queremos ser esses agentes, nós só queremos ser, ó Deus, o sal da terra e a luz do mundo, só isso. Nós só queremos ser representantes verdadeiros, reais, dignos do Evangelho do Senhor. Espírito Santo, nos enche para isso. Nos enche para levar a sociedade. Existe um Deus, existe um Espírito Santo que é vivo. Ele fala, Ele toca, Ele está conosco. Enquanto nós dormimos, Ele está conosco. Enquanto nós estamos chorando, Ele está consolando. Enquanto nós passamos as tristezas, dificuldade, Ele está conosco. Oh Deus, é o poder pela Tua palavra. É o poder pela Tua palavra. É o poder pela Tua palavra. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Oh Deus, quero te pedir, Pai, mais uma coisa nessa noite. Conforme a sua vontade, dentro do teu querer, dá experiências sobrenaturais assim para cada um aqui. Deles perceberem, ó Deus, o poder de transformação que cada um tem em Cristo Jesus. Como sal da terra e luz do mundo. Quando alguém do serviço vir falar alguma coisa, nós vamos mostrar um Jesus que pode. Quando alguém vir questionar alguma coisa, reclamar, falar, Deus, que está difícil, que está pensando nisso e naquilo, nós vamos falar que existe um Jesus. Existe um Jesus. Existe um Jesus. Existe um Espírito Santo. Existe um Pai. Existe um Pai. Existe um Pai que não nos gerou para estarmos nas condições, nas emoções, dos sentimentos dos irmãos de José, não. Ele nos gerou para estarmos debaixo da sua vontade. Frutos do Espírito: alegria, paz, gozo, mansidão, domínio próprio, temperança, amor, felicidade. Nós queremos, Deus, nós precisamos todos os dias. Nos ajuda, nos ajuda. Abre os nossos olhos, como fizeste com Geazi. Abre os nossos olhos. Existe um reino espiritual se movendo agora. Existe um reino espiritual se movendo agora. Move em nós a tua vontade. Em nome de Jesus. Cumpra o teu querer nas nossas vidas. Cumpra a sua vontade na vida desse homem aqui, dessa mulher, desse casal, dessa família, desse jovem, dessa criança, desse adolescente. Cumpre a sua vontade. Cumpre a sua vontade. E que as adversidades só sejam mais um momento em que nós precisaremos lançar realmente toda a nossa confiança em Ti. Mais um pedido, Pai. Se alguém aqui nessa noite ainda não quer perdoar, Espírito Santo, só o Senhor tem essa habilidade. Não existe psicólogo, não existe terapeuta, não, só o Senhor. Fala com essa pessoa, do jeito que essa pessoa vai ser tocada, só o Senhor sabe.
que essa pessoa saiba perdoar, em nome de Jesus, e nos livras de todo sentimento, de toda emoção, ó Deus, que estava envolvida nos irmãos de José. Não, longe de nós. O que nós queremos é estar debaixo da sua vontade, hoje e sempre. Obrigado por essa oportunidade. O Senhor faz umas coisas na minha vida que até eu, Deus, fico surpreendido mesmo. Mas eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor é fenomenal. Te amo, um beijo no seu coração. Te amo, te amo, te amo. Obrigado por essa oportunidade. Cante ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, Deus abençoe. Dentro de mim necessita ser mudado.